Se você sonha ter uma vida intelectual, uma vida voltada aos estudos, você tem que ter alguns caminhos em mente, como a diferença de realmente estudar para ser um curioso. Isso é algo que já foi debatido pelo próprio São Tomás de Aquino, que ele diferenciou o estudiositas do curiositas. O que era isso? Bom, quando a gente fala de estudar a gente fala de um processo, correto, de adquirir, ou seja, você vai, melhor, um processo de ganho de conhecimento, correto? De informação, melhor ainda, de informação que, ao ser unida, correto? Ou seja, você vai ter um conjunto de informações que essas informações, quando elas são, quando elas são feitas de uma forma compacta, correto? Você vai ter que uma forma compacta, essa informação ela vira o famoso conhecimento. Repare, para ela então virar conhecimento, essa informação, ela tem que ter uma série de etapas na qual você vai conseguir compactar o conhecimento em sua memória e inteligência, correto? Ou seja, um processo de ganho de informação que, ao ser unida, ou seja, essas informações elas serão unidas, aqui no caso eu deixei no singular, né, mas é só coisa de gramática mesmo. Ao ser unida, ela gera conhecimento, correto? Repare, você está vendo que dessa forma você consegue informação, correto? Essa informação, ela por ser unida com outras, ou seja, você vai ter informação mais informação. Essa compactação dessas duas informações, ela naturalmente gera conhecimento. Mas ora, o que acontece quando essas duas informações elas não estão ligadas? Como assim? Porque repare, essa informação ela tem que ser da mesma natureza dessa, no sentido que, por exemplo, se eu estou estudando sobre a vida do Einstein, ou seja, essa informação tem que ser sobre a vida do Einstein e essa outra sobre a vida do Einstein, e a compactação dessas duas gera o meu conhecimento sobre a vida do Einstein, correto? Então, dessa forma, eu consigo fazer o que se chama de conhecimento, ok? Agora, vamos ver a curiosidade. O que é a curiosidade? A curiosidade, ela já vai ser diferente. Até de outra cor aqui, ó. Curiosidade. Quando a gente vai pensar em curiosidade, a gente tem que olhar o que? São informação. Informação que não é compacta. Ou seja, ela é diferente de compacta. Como assim? Agora, repare. Aqui no processo de adquirir conhecimento, novamente, eu vou ter C mais C, né? E eu vou ter, na verdade, eu vou ter I mais I de informação, tá bom, gente? Ou seja, eu vou ter informação aqui mais informação aqui, correto? E isso resulta em conhecimento. Esse conhecimento, por estar extremamente compacto e validado, por quê? Porque essas informações, uma gera uma espécie de efeito em cadeia da outra. Por quê? Porque, por exemplo, ao você lembrar de uma, essa naturalmente te leva a lembrar de outra. Por quê? Porque aqui não é apenas uma. Entende? Quando você estuda algo sério, você não vai ter I mais I. Você vai ter I mais I mais I mais I mais I mais I. E isso aqui é muito forte. Ou seja, o seu nível, a sua memória, o seu nível de estudo aqui, ele está altamente solidificado, ok? Agora repare, quando a gente está falando então da curiosidade,
você não vai ter isso aqui. Informação mais informação gera conhecimento. Você vai ter isso daqui. Informação, 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 informação. Ou seja, aqui eu vou ter informação, por exemplo, do Einstein, correto? Einstein. Aqui do Bohr, correto? Do Schrödinger. E aqui de Lavoisier. Beleza? E é isso. Você não tem conexão. Ah, eu sei que o Einstein inventou a teoria da relatividade no século XX, ali em tal período, e é isso. Eu não sei o que é a teoria da relatividade, eu não sei como é a dilatação do espaço e do tempo, correto? E para mim nada importa porque eu sou apenas um curioso. Repare, isso não gera conhecimento. Ora, agora que você está conseguindo ter uma ideia da diferença da curiosidade para a estudiosidade, né? Estudiosidade, que é curiositas e estudiositas, como dizia São Tomás de Aquino, agora sim você consegue ter uma vida de estudos. Por quê? Porque você vai diferenciar o que é ser curioso do que é ser estudioso, ok? Então, o que um estudioso ele faz? Primeiro, o estudioso ele tem tempo definido de absorção. Como assim? Repare, eu, por exemplo, vou ler 2 horas por dia. Quando eu leio 2 horas por dia, esse é meu tempo de absorção, ok? Aqui você não está propriamente fazendo conhecimento. É nesse período aqui que você está, na verdade, absorvendo informação, ok? Então aqui você vai ter informação e aqui embaixo você vai ter o conhecimento. Só que quando esse conhecimento realmente é gerado, um estudioso, ele tem seu tempo definido de absorção e o seu tempo de meditação. E é aqui que a mágica acontece. E é aqui que hoje o mundo acabou, né? Por quê? Porque você, por exemplo, só vou aqui um pouco para baixo. Você, no mundo de hoje, você recebe uma gama muito alta de informação, correto? Essa sua gama de informação, você se torna uma máquina. Vou fazer um quadradinho bonito aqui. Ficou. Aí vem aqui, aí isso daqui ficou uma máquina, tá bom? Você simplesmente absorve. Você só absorve. Entra informação, entra informação, entra informação, entra informação. E é como se fosse ficando várias caixas assim, sabe? Meu Deus do céu, não tem organização. O seu pensamento, nossa, isso aqui é muito importante. A diferença principal de um curioso para uma pessoa estudiosa é a organização. Ou seja, a principal diferença, a gente está falando aqui de organização, ou seja, organização do conhecimento. Essa é a principal diferença. O curioso, ele tem simplesmente um monte de caixa dentro da sua memória, na qual, poxa, tá tudo bagunçado, você não sabe o que é que. E um estudioso, quando você entra na sua memória, você vai ver isso aqui. Você vai ver blocos muito bem definidos, correto? Em prateleiras bem definidas, no qual você vai ter uma escadinha para acessar essas prateleiras. Repare que o nível de organização aqui ele é extremamente mais brutal. Isso daqui é uma pessoa que estuda. Isso daqui é uma pessoa que fica vendo
simplesmente informação desconexa. Isso aqui você, eu li um livro sobre X e é isso. Não, você só tem informação. Cara, é necessário conexão, é necessário meditação, tá bom? Voltando aqui então, o segundo a gente está falando de meditação. O que é a meditação? A meditação é simplesmente você chegar e pensar, refletir, ok? Contemplar o que você estudou, o que você estudou. Isso que é a meditação. E é isso que realmente faz você ser alguém no mundo da estudiosidade, estudiositas. Reparem uma coisa interessante. Quando você quer aprender um idioma novo, você tem que decorar um vocabulário, correto? Como você decora um vocabulário? Muitas pessoas elas simplesmente veem a tradução, olham aqui a tradução, correto? E é isso. E vamos viver. Mas uma forma extremamente efetiva é você ver a tradução e logo após ficar puxando da memória. Aqui você está fazendo um processo ativo. Olha, no mundo de hoje, tipo assim, isso daqui é uma coisa extremamente conhecida para o pessoal que era estudioso da Idade Média. Tudo isso eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, o que fazia para ter uma boa memória. Tudo isso aqui, para você, pode parecer tipo assim, meu Deus, descobri um novo mundo. Só que isso daqui foram coisas que se perderam com a educação moderna, entende? Mas na verdade você tem que ter um período de meditação no qual é um período ativo. É o famoso, não seja um estudante passivo, seja um estudante ativo. Anote, revise, tudo isso, cara, tá tudo aqui. Meditação, absorção. E o terceiro passo, aqui você vai ser uma pessoa inteligente, tá? Isso aqui você vai ser uma pessoa inteligente que tem muito conhecimento. Mas se você quer ser um intelectual muitas vezes ele tem produção. E aqui a gente entra na produção. Só que a produção, ela é uma área que você vai ter que ter, tipo assim, anos do 1 e 2. Você vai ter que ter anos. É muito tempo você estudando. Por quê? Porque você tem que absorver uma gama de conhecimento para você ter cada prateleirazinha dessa e você começar a unir. E você começa, sabe, fazer aquelas coisas de filme? Quem já assistiu aí Doutor Estranho, pegar um monte de coisa assim, e unir tudo, e formar um objeto louco, um objeto extremamente novo. Algumas vezes vai ser inovador, na maioria das vezes não. Mas, assim que se faz a produção de conhecimento. Ou era assim que deveria ser feito, correto? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu queria mostrar um pouco sobre a vida, a diferença de um curioso para um estudioso, tá bom? Espero que vocês tenham achado interessante. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, muito obrigado pela sua atenção e fui.